Vamos lá, Vai pessoal. começar agora. Espera aí. Boa noite. Espera aí. Tá valendo. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Houve um pequeno contratempo aqui, mas já conseguimos colocar no ar, tá? Hoje a gente está aqui para comemorar o Dia do Meio Ambiente, que na verdade é amanhã, dia 5, tá? E hoje a gente conta aqui com a presença do engenheiro Henrique Lobo, que vai falar um pouquinho sobre o tema meio ambiente, vai versar um pouquinho sobre o meio ambiente aqui, vai falar sobre os rios, tá? E eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês, em nome da nossa diretora, Adriana Hecla, tá? Tô, nessa modalidade diferente que a gente está acostumado, né? Todo ano a gente faz algumas atividades com relação ao meio ambiente, a Semana de Meio Ambiente, e esse ano vai ser um pouco diferente. A gente estava acostumado a trabalhar com projetos onde a gente tinha palestras, envolvimento com a comunidade, distribuição de mudas, trabalhando diretamente. Agora, efetivamente, a gente não tem como mais fazer isso, né? Por motivos óbvios que todos conhecem. Então, esse ano de 2020 é um ano um pouco peculiar e a gente está aprendendo e vamos trabalhar hoje nessa vertente, trabalhando na disponibilidade online, tá? Então, eu vou apresentar agora o nosso palestrante, que vai ter uma palestrazinha de em torno de 50 minutos. Ele é um engenheiro agrônomo, o Henrique Lobo, pós-graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental, membro do Conselho Diretor do Instituto Terra, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. E ele vai falar sobre os rios da Terra, tá? Eu vou passar agora para o Henrique e só deixando bem claro, as perguntas podem ser feitas no chat, tá? E ao final da palestra a gente vai analisar as perguntas, vai passar algumas perguntas para ele, aqueles que ele puder responder ao vivo ele responde, e aquelas que por algum motivo ele não responder, ele depois passa para a gente repassa a resposta para o autor da pergunta. Tá bom? Henrique, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Um abraço a todos. Obrigado, Marcos. É um prazer estar com vocês e poder compartilhar aí esses estudos dos rios da Terra que tenho realizado durante esses 40 anos aí da minha vida, da minha história. Acabei me especializando em hidrogeologia para estudar os rios. Nós tínhamos uma Pangeia, então a Terra são 29% de continentes, 71% de oceanos, e quando nós tivemos um fenômeno, provavelmente é a teoria que eu mais gosto e tenho estudado ela nos últimos 14 anos, é do mínimo solar. Tivemos um mínimo solar, quando nós temos um mínimo solar, que o Sol ele tem menos manchas solares, ele acaba, então, o magma fica muito agitado. E o magma ficando agitado, então, houve esse rompimento dos continentes de uma questão elástica. Ela foi muito rápida, ela foi depressa, ela não foi uma questão plástica, ela foi elástica. Então, imagine a América do Sul afastando da África numa pancada só. Né? Não foi durante 120 milhões de anos, que muitas vezes nós aprendemos a gente veio estudando muito isso, mas eu tenho reparado que foi bastante elástica. Então, isso formou essas placas nas placas tectônicas, onde os continentes pararam. Então, a gente vê aí a separação entre a América do Sul e a África, né, puxando assim para o nosso lado aqui no Brasil. Né, a gente vê que a América do Sul parou na falha geológica do Pacífico. Imagine essa placa sul-americana, ela tem 9.000 quilômetros, e amarrotou, crescendo com a Cordilheira dos Andes. E depois veio um planalto, uma planície, e por causa do atrito deu uma montanha menor que começa no Paraná, que nós chamamos de Serra do Mar, a Cordilheira da Mantiqueira, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, a Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, e a Serra da Borborema, no Pernambuco. Nessa serra menor, o mar foi junto. Quando o mar retornou, ele saiu rasgando a terra. Então, a gente vê que o estado do Rio de Janeiro é um mar de morros, o estado
do Espírito Santo é o Mar de Morros, a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, aterrou o mar e formou, então, a bacia continental brasileira. Então, do Amapá até o Rio Grande do Sul, nós temos petróleo, por causa desse material aterrou a nossa plataforma, formando a plataforma continental brasileira. Do mesmo modo, a Índia, que era do lado da África, ela subiu e ela pressiona até hoje a Ásia, formando então a cordilheira do Himalaia. E a Austrália, ela desceu e formou essa placa australiana, que o leste da Austrália então foi abarrotado, onde cresceram então as montanhas azuis. E a América do Norte cresceu as montanhas rochosas lá do México até o Alasca. Então aí está a cordilheira do Himalaia. Em 2002, eu tive a oportunidade de atravessar essa cordilheira do Tibete para a China. Aqui, a cordilheira dos Andes, entre o Peru e o Chile. Você vê que as montanhas elas são paralelas, mostrando esse fenômeno que aconteceu nessa região dos Andes. E aqui também, nas montanhas rochosas do Canadá. Agora, em 2012, eu tive a oportunidade de sobrevoar essa região de Vancouver até Edmonton. Imagine que essas cordilheiras amarrotadas são 600 quilômetros de montanhas paralelas umas com as outras, né? E aqui são as montanhas azuis na Austrália. Em 2011, eu tive a oportunidade de estudar essas montanhas lá na Austrália. E aqui a cordilheira, os Alpes, então entre a Suíça, a França, a Áustria e a Itália. Então a gente vê também esse amarrotamento, crescimento dessa montanha. Aqui as montanhas da Etiópia, o oeste da África, cresceram as montanhas lá também. Em 1999 eu estive aí estudando essas montanhas da Etiópia. E aqui a Serra do Espinhaço, próximo de Belo Horizonte. Então a gente vê também que a Serra do Espinhaço, as montanhas ficaram paralelas para o lado do pôr do sol, então para o lado do oeste. E aí formou então os nossos continentes que nós conhecemos, toda essa formação verde, são aí o que nós temos de florestas, né? Nos últimos 6.000 anos dessa nova economia do ser humano sobre a Terra, 54% dessas florestas foram dizimadas. Hoje nós temos 46% dessas florestas, onde estão a floresta amazônica, no Brasil, Peru, Colômbia, a floresta das montanhas rochosas, lá no Alasca. O ano retrasado eu estive estudando as florestas do Alasca e as montanhas rochosas. Eu fui estudar o rio Yonko, lá naquele estado americano, as florestas do Canadá, as florestas siberianas na Rússia, a floresta do Congo na África e na Oceania aí, as florestas do Guiné Nova Papua, das Filipinas, da Malásia, da Indonésia. Quem comanda o clima na Terra é o Sol e o mar. Como a superfície dos oceanos cobre 71% da superfície da Terra, a evaporação dos oceanos é que promove as chuvas em todos os continentes. Então, o Sol e o mar são responsáveis pelas chuvas sobre a Terra. Então, nós vivemos, o Sol ele tem um ciclo de 100 anos, a cada 100 anos ele brilha muito e a cada 100 anos ele brilha menos. Então, é quando a gente tem esse fenômeno chamado mínimo solar, que nós começamos o ano passado, em julho de 2019, e nós vamos viver esse mínimo solar até 2034. Todas as vezes que nós temos um mínimo solar, nós temos pouca fotossíntese, baixa fotossíntese, então nós temos baixa produção de fotossíntese, temos baixa produção alimentar, e também nós temos as pandemias, as doenças, estão muito interligadas também ao mínimo solar. Então, durante décadas, né, vários cientistas vêm estudando esse fenômeno climático que nós estamos vivendo aí
na atmosfera que a nossa geração agora ela passou a viver a partir de julho de 2019, esse fenômeno. A gente vê que esse fenômeno ele veio acontecendo, essas cheias, essas enchentes que nós tivemos esse ano, em janeiro e fevereiro, e que o ano passado, em agosto, entrou uma massa de ar quente na Antártica, que não pulverizava massa de ar frio, nem para a América do Sul, nem para a África do Sul, nem para a Austrália, nem para a Nova Zelândia, e com isso, então, promoveu uma seca prolongada em 2019, de agosto até a última semana de novembro. Então, as chuvas foram tardias, mas quando elas caíram de uma vez. Então, essa zona de convergência do Atlântico Sul, que caiu aqui sobre o Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, ela acontece todos os anos, mas existe um intervalo entre a cidade de São Paulo e a cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Nós não sabemos aonde ela vai cair todos os anos, mas esse ano ela aconteceu aqui em 2020, janeiro e fevereiro de 2020, sendo que a recorrência das grandes cheias, das grandes enchentes, tanto na bacia hidrográfica do Rio Doce, como aqui no Espírito Santo, essa região de Aracruz, ela aconteceu sempre a cada 18 anos. Então, nós tivemos uma grande enchente em 1944, depois em 1962, 1979, 1997, em 2013, agora em 2020, mas também vamos ter outra em 2031 e 2032, que provavelmente deve seguir esse cronograma. Essa enchente desse ano, por causa do fenômeno do mínimo solar, nós vamos viver essa situação que até 2034 é como nós tivéssemos uma caixa com 99 bola branca e uma bola preta. E a bola preta ela pode cair todos os anos. Tá? Ela pode repetir todos os anos nessa época de mínimo solar. Então, a gente vai vendo assim a incidência solar, né, como que nós estamos vivendo esse período agora de 2019, 2020 e vamos até 2034. E toda vez que a gente tem um mínimo solar, então, como eu falei, o magma ele fica bastante agitado, outros raios cósmicos entram na atmosfera e promovem, então, uma agitação do magma e os vulcões também entram em erupção. Né, e acabam, então, como aconteceu em 1820, os vulcões da Islândia, eles entraram em erupção, jogaram muita cinza em cima da Europa, porque os ventos alisos no hemisfério norte, eles saem do continente americano para o continente europeu, então fez com que os vulcões da Islândia jorrassem muita cinza sobre a Europa passou fome, então o Dom João VI veio para o Brasil com mais de 1.000 pessoas, né? Do mesmo modo os italianos e os alemães vieram morar no Brasil por causa da fome, os ingleses foram morar nos Estados Unidos, na África do Sul, na Austrália e na Nova Zelândia. Os franceses foram morar na Líbia e na Nigéria. E quem ficou lá na França foi para a queda da Bastilha. Então, foi para a guerra, para a Revolução, uma guerra civil interna por causa de fome lá na França. Então, aí, essa imagem mostra essa turbulência dos vulcões. Somos 1.500 vulcões que existem em toda a superfície da Terra e, geralmente, 50 e 60 entre atividade. Esse ano, muito mais, por semana, nós estamos tendo aí em torno de 40 vulcões aí, em atividade aí na atmosfera. Então, essa imagem aí mostra essas bolinhas laranjadas, onde tem os vulcões na Terra. Vê que o Brasil é um país privilegiado, nós não temos vulcões, também não tem falha geológica aqui, mas quando essa nossa falha, tanto da África quanto essa mesoceânica, que é essa falha geológica entre o Brasil, a América do Sul e a África, é como se a nossa placa ela balançasse. Quando ela tende para a América, quando ela tende para o lado do Peru, para o lado do Oceano Pacífico, a placa levanta um pouco, coisa de milímetros, mas um pouco levanta. Então, o mar acaba afastando do litoral. Quando a placa tende para a área mesoceânica do Atlântico, que ela desce, então o mar invade o nosso litoral. Né? Então, vamos vivendo esse balanceio, né, da nossa placa sul-americana. Essa outra imagem nos mostra onde estão os supervulcões na Terra,
né, aí na América do Norte, onde nós temos o Yellowstone, aqui na Europa, aí, onde estão os vulcões da Itália e também os vulcões da Grécia, principalmente o vulcão Santorini, e também nós temos o Krakatoa, lá na Indonésia, né, esses super vulcões que ainda nós temos na Terra. Então, essa aí, outra imagem, mostra essas bolas vermelhas aí, aonde estão esses vulcões. Então, o Pacífico nós chamamos de Anel de Fogo, e aí essas falhas, essas linhas amarelas, onde estão as falhas geológicas. Então, imagine, em 2019, tivemos 66 erupções confirmadas durante o ano de 2019, em 64 vulcões diferentes, e 22 delas foram novas erupções que começaram durante o ano. O continente antártico, a Universidade de Bristol, agora em 2016, descobriu 91 vulcões na Antártica. Então, nós sabemos hoje que no continente antártico tem 138 vulcões. Desses 138 vulcões, eles lançam na atmosfera, estima-se que 160 milhões de toneladas de cloro na atmosfera, e são esses vulcões, esse lançamento do cloro na atmosfera, que causa, então, a buraco da camada de ozônio sobre o continente antártico, e também atinge até aqui parte da América do Sul. Aqui está o vulcão Kilauea, no Havaí. Em 2019, eu estive estudando esse vulcão, lá no Havaí. Aqui o vulcão da Indonésia, em Bali. Esse aqui aconteceu em Guiné, Nova Papua. Aqui o Etna, na Itália. Aqui também esse do Peru. Então, vários vulcões no ano passado, no México, na Indonésia, aqui também no Japão. Então, a gente vai vendo os vulcões, como é que eles entraram em erupção com esse movimento do mínimo solar, como é que eles estão, a partir de agosto, né, aí o vulcão Piton, nas Ilhas Reunidas do Oceano Índico, né, aqui na Sicília, e aqui está o grande Yellowstone. Né? Aí, há 30 anos atrás, eu lá no Yellowstone, estudando o vulcão do Yellowstone, sabendo que eu estava andando, nem sabia que eu estava andando em cima de um caldeirão de erupção vulcânica, né, e poderia explodir aquele a qualquer momento. Né? E aqui, há 3 anos atrás, eu novamente lá no Yellowstone, estudando esse fenômeno lá do vulcão do Yellowstone, né, que também é um vulcão que pode explodir a qualquer momento. Né? Tem 10 mil geysers lá no Yellowstone. Essas fumaças brancas aí são os geysers, a terra do Zé Comé, do Catatal, lá dos desenhos animados. Né? Então, yellow, amarelo, pedra, né? Stone, pedra amarela, aí, deu origem ao parque, né? O Parque Nacional do Yellowstone. E nós vivemos aí que essa questão climática do El Niño, do Laninha, né? Quando está frio, quando o Oceano Pacífico está quente, está frio. Quando ele está frio, provoca um período seco na região sul brasileira, e quando o Oceano Pacífico está quente, então provoca um período seco na região nordeste brasileira. E nós vivemos no meio, né? Nós estamos aqui no Espírito Santo, a gente está entre o El Niño e Laninha, então a gente vive esses dois fenômenos aqui de seca e de chuvas no nosso estado. Tá? Então, geralmente, aí durante os anos, como foi El Niño, o vermelho, Laninha, o azul, e aí os ventos alísios que saem da África para a América. Então, o ano passado eu estava na África, em maio, no Egito, e eu peguei uma tempestade de areia lá no Egito. É a Universidade de Maryland. Ela tem um estudo na floresta amazônica de 30 anos, com pluviômetro sobre a copa das árvores, que eles estudam as chuvas que caem sobre o Brasil, o Peru e a Colômbia. E toda vez que sai a chuva, eles colhem a chuva para estudar o que tem, os minerais que tem naquela chuva. E é muito interessante que no mês de maio, então, a tempestade de areia, estima que se a tempestade de areia que sai do deserto do Saara levanta 187 milhões de toneladas de poeira e atravessa o Oceano Atlântico e chega sobre a floresta amazônica 23 milhões de toneladas de poeira.
Desses 23 milhões de toneladas, 22 mil toneladas é fósforo. O deserto do Saara aduba a floresta amazônica. Então, esse é um fenômeno muito interessante, que quando, nessa zona, nesses ventos alisos, então, imagine em Tabatinga, que é na divisa do Brasil com a Colômbia, os pluviômetros têm cloreto de sódio. Então, tem sal. O cloreto de sódio é todo do Oceano Atlântico, que é pulverizado em cima da floresta amazônica. Bate na Cordilheira dos Andes e desce. Desce sobre, chamada, então, Zona de Convergência do Atlântico Sul, de outubro a março, vai promover chuva nesse intervalo que eu falei, entre a cidade de São Paulo e a cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, que o Espírito Santo, então, é beneficiado com essas chuvas aí. Quando a zona de convergência ela desce pela linha central brasileira da América do Sul, então nós temos um retângulo entre a cidade de Cuiabá, São Paulo, Buenos Aires e Assunção até a Cordilheira dos Andes. Esse retângulo é o retângulo mais produtivo da América do Sul, aonde tem o Aquífero Guarani, onde nós temos as chuvas bem regadas durante o ano e onde nós temos o uranito basalto, solos fertilíssimos. Então, é a região mais produtiva de toda a América do Sul, é esse retângulo, onde nós produzimos soja, milho, arroz, feijão, trigo, produzimos algodão, cana, produzimos açúcar, álcool, produzimos celulose, produzimos pastagens, gado. Né? Então, é uma região bastante produtiva de toda a América do Sul. Então, aí, mostrando essa imagem, né, dos ventos alisos jogando poeira sobre da África, do deserto do Saara, sobre a floresta amazônica. E aí, a zona de convergência do Atlântico Sul, né, quando ela desce, então, esse intervalo entre a cidade de São Paulo e Montes Claros. Viveu um pesquisador, né, o Hadley, em 1750, ele viveu na Terra. Imagina que ele fez uma teoria chamada hoje de células de Hadley, né, e até hoje a teoria dele prevalece. Né, na tese dele, a concepção dele é que os raios solares chegam sobre a linha do Equador, então há uma grande evaporação na linha do Equador, a água sobe, essa evaporação sobe, e quando chega em camadas de maiores altitudes na atmosfera, há uma imigração 30 graus de latitude norte e 30 graus de latitude sul. E quando essa água desce, ela desce seca. Então, no norte, a 30 graus de latitude norte, nós temos o deserto do Atacama, o deserto do Arizona e o deserto da Califórnia. Nós temos o deserto do Saara e o deserto da Mongólia. A 30 graus de latitude sul, nós temos o deserto do Atacama, no Chile e no Peru, o deserto da Namíbia, na África do Sul, e o deserto da Austrália. Então, nós formamos grandes desertos, as linhas desertas de toda a Terra. Hadley, então imagine, esse cara viveu em 1750 e ele chegou a essa tese dele, né, muito interessante, e hoje nós chamamos de células de Hadley. E aí, então, os ventos alisos, lá no norte, no hemisfério norte, eles saem, então, da América para cima da Europa, né? Então, promovendo, então, os vulcões da Islândia, aí próximo da Groenlândia, jogando cinza sobre a Europa. Aqui está a Islândia. O ano passado, eu estive estudando o rio Hofsnes, na Islândia, e pude conhecer a falha geológica. Aqui um vulcão, em extinção, mas pode entrar em erupção. A cratera dele tem 1.000 metros, tem 1 quilômetro de cratera. Então, olha que negócio impressionante essa cratera desse vulcão. Né? Aqui a água saindo a mais de 100 graus, ela derrete a rocha. Então, essa cinza é rocha derretida lá na Islândia. Então, você vê que essa região toda amarela aí são enxofre, jogos de enxofre que sai do vulcão e foi sobre a Terra. Aí, né, um outro fenômeno dessa cratera desse vulcão lá na Islândia são essas algas azuis que formam essa água azulada aí, e também a sílica, essa borda branca aí, são sílica aí depositada do vulcão.
E aí, um outro fenômeno aí, essa pulverização, né? O vulcão saiu debaixo da terra na Islândia e fez tanto essas rochas aí, formou essas rochas espalhadas aí sobre a superfície da Terra. E aí, quando o vulcão da Islândia entrou em erupção em 2010, que jogou muitos cinzas sobre a Europa, e mais de 10 mil voos foram cancelados em toda a Europa. E aí, eu dentro de uma falha geológica, do meu lado, olhando para a tela, do lado esquerdo está o continente americano e do lado direito está o continente europeu e asiático. Então, eu estou dentro de uma trinca, dentro da falha geológica. Essa falha geológica meso-oceânica atlântica, ela passa aqui no fundo do Oceano Atlântico, entre a América do Sul e a África, e quando chega lá na Islândia, ela florou na Islândia, ela ficou na superfície. Então, criou aí essa trinca, aí, esse afastamento aí, bem notório, né, bem visto assim, que a gente pôde conhecer na Islândia o ano passado, né? Então, aí, como que houve essa separação? Então, entre o Atlântico, aqui, entre a América do Sul e a África, essa linha amarela meso-oceânica, que passa até na Islândia, no meio da Islândia, né? E aí, novamente, o meu lado, olhando aí para o monitor, do meu lado direito aqui do monitor, nós olhando, é o continente americano, e do lado esquerdo é o continente europeu e asiático. E aí as catástrofes que aconteceram em 2017 em toda a Terra, aqui em 2018, né? Então a gente vê que tivemos mais de 850 eventos no ano de 2018, né? e 2017. Então a gente vê que assim a atividade do ser humano sobre a Terra, essa atividade de ter tirado 54% da superfície da Terra, tem promovido também, ajudado a acelerar essa questão das mudanças climáticas aí, com a questão do mínimo solar. A primeira vez que o ser humano cultivou na Terra, ele plantou trigo, né, nas margens do rio Eufrates, na região da planície da Mesopotâmia, que é a planície entre o Tigre e o Eufrates. E o primeiro animal domesticado naquela região da Mesopotâmia também foi a ovelha. Aqui está o Monte Ararat, na Turquia, as nascentes do rio Eufrates, né? Então é um rio de degelo, a neve cai sobre a terra, a neve derrete e forma as nascentes. E aí a Turquia tem, essas bolinhas vermelhas são barragens, ela tem 23 barragens. Do meu lado esquerdo aí está o rio Eufrates e do lado direito o rio Tigre. Então no rio Eufrates tem 23 barragens. Ela tem barragem para vender água para o mundo árabe e vender energia elétrica para o mundo árabe. E a Síria, ela tem uma grande barragem para projeto de irrigação. Aqui está a Badege barragem, aqui a Artur barragem, tudo na Turquia. E aí vai o rio Eufrates nessa planície. Aí, desde 1997, eu venho estudando esse rio. Eu estive lá no Iraque, na Turquia, na Síria, no Iraque, em 1997, entre as duas grandes guerras, mas continuo estudando os rios, em contato com os grupos de pesquisadores lá da Turquia, da Síria, do Iraque, né, vendo aí a questão do rio Eufrates. Aqui nessa imagem, então, essa mancha escura aí, no sul aqui é o Golfo Pérsico, e essa mancha escura era um grande pântano que existia no Iraque, e como no governo do Saddam Hussein, ele drenou esse pântano, criou sete canais, um pântano que tem 300 quilômetros de extensão, moravam 250 mil pessoas dentro desse pântano. Eles comiam peixe, né? Eles moravam nessas casas flutuantes, então sob barcaças. O rio subia as enchentes, a casa subia, o rio ficava seco, com pouca água, a casa descia. Então, 6 mil anos, essas pessoas moram dessas maneiras, nessas casas. Eles plantam arroz e comiam peixe, é a base alimentar dele de peixes, né? Então, aí, lá no rio Eufrates. Esses aqui são, em 1997, eu ainda não tinha aberto o Google, né? Em 2006,
depois da guerra de 2003, quando mataram Saddam Hussein, e eles abriram o céu com as imagens de satélite do Iraque, e eu tinha na caderneta de campo todas as imagens aonde tinha esses canais, os 7 canais que foram construídos, e eu pude entrar lá no Google e fotografar esses 7 canais. São aqui o primeiro canal, aqui um segundo canal, aí o terceiro canal, o quarto canal, o quinto canal, o sexto canal, o sétimo canal. E aí, aonde estão, alfinetado que eu coloquei aí, os pontos onde estão esses canais, e aí estão um dos canais que foram realizados no governo Saddam Hussein, aí outro canal, né? E em 2007 até 2009, não choveu na Turquia, o gelo, a formação de gelo foi muito pequena, e o rio Eufrates secou no Iraque. Aqui foi em maio de 2009, aqui 29 de maio, aí foi 9 de julho de 2009, e aqui em agosto de 2009, uma pessoa passando em pés enxutos no Iraque, do rio Eufrates. Tá? O New York Times trouxe essa imagem aqui no dia 11 de agosto de 2009, mostrando esse menino, essa criança aí, com o rio Eufrates seco. E aqui agora, agora com a guerra civil da Síria, essa imagem é de 2018, o rio Eufrates com o mínimo de água, né? E com isso, então, estão vivendo no Iraque, e na região de Bássara, que é bem no sul do Iraque, estão vivendo uma dificuldade muito grande, que a cunha salina no Golfo da Califórnia, do Golfo Pérsico, está entrando dentro da cunha, para dentro do rio Eufrates, né, desse rio, e a água de Bássara está saloba. Estão tendo dificuldade para projeto de irrigação, e estão tendo dificuldade porque o mínimo de água que está naquela região, as doenças hídricas lá têm se avolumado. Né? Então, esse aí está o rio Eufrates, né? Hoje, né, o ano passado, em 2019, o pouco de água que está chegando lá no Iraque, né? E aí está o rio Tigre também, está bastante seco também no Iraque. Né? Aqui também você vê que o rio Eufrates, o ano passado, né, o leito seco do Tigre, aqui do rio Tigre lá no Iraque. Então aí estão os dois grandes rios, o Tigre e o Eufrates. Durante 4.000 anos foi explorado esse rio aí, economicamente explorado no advento da agricultura. Né? Aqui as nascentes do Rio Jordão, então você vê que essa neve aí é o Monte Hermon, na divisa de Israel com o Líbano. Então você vê que ele também é um rio de degelo, né? Ele segue essa falha geológica chamada Síria Africana. Então aí está o Mar da Galileia, o Rio Jordão e o Mar Morto, e aí está uma das nascentes do Rio Jordão. Então ele segue o caminho, e aí está o Rio Jordão. Para nós no Brasil é um córrego, né? Ele é menor do que o Piraquiaçu, lá na região aí de João Neiva e entrando, chegando aí em Aracruz. Né? Então a gente vê assim um rio que o Líbano, a Jordânia, Israel, a Síria e agora o Estado da Palestina brigam por esse córrego aí, essa água aí, esse pouco volume de água. 5 nações, 5 povos brigando por essa água. Né? Então a gente vê, olha aí o rio Jordão, né? Ele segue o seu caminho. Esse aí é um afluente do Jordão na Jordânia, que é o maior afluente do Jordão. E ele chega então no mar da Galileia, então o Lago Tiberíades, é um lago de água doce, né? Ele tem 166 quilômetros quadrados. Então, aquele lá no fundo lá são as colinas de Golã. Israel conquistou essas terras em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Né? E aí está depois do Mar da Galileia. Então, o rio Jordão segue seu caminho e agora a água é disponibilizada para a Jordânia. Mas olha como que fica essa água para a Jordânia poder consumir essa água. Olha aí, vai seguindo o rio Jordão.
e vai chegar, então, nessa mancha azul escura aí embaixo, que é o Mar Morto, que tem mais de 35% de sal. Então, essas curvas aí, o branco nas margens da água, são a salinidade que tem tão alta que quando você entra na água, você boia, porque tem uma força física, um empuxo, que te joga para cima, né? Por causa da força, da densidade da salinidade, né? Dessa aí, do sal. O lago, o Mar Morto, ele já perdeu mais de 25 quilômetros de lâmina d'água, né? E vem acontecendo essas manchas aí que chamam bolões, nós chamamos de bolões. Esse bolões é um fenômeno natural, local nessa região, onde a água infiltra nas montanhas na margem do Mar Morto, e como essa região que é onde era fundo do Mar Morto é uma região calcária, esse cálcio, então, a água doce que infiltra da chuva nesses solos, elas acabam, então, adensando, corroendo, associando com o cálcio acaba criando uma caverna, um oco, e acaba rompendo e vai formar, então, esses bolsões de água doce, né? Aqui tem pH 10, pH 12, enquanto no mar tem mais de 35% de sal. Então, essa água aqui, ela tem um pH 10, 12, tão alcalina que ela é, por causa da formação do cálcio. Israel hoje tem 5 plantas de sinalização do mar. Então, imagine que o Emirado Árabe e a Arábia Saudita conseguem estar fazer 2, 3 dólares por metro cúbico de água desalinizada. Israel hoje já está fazendo 65 centos de dólar a desalinização da água do mar para abastecimento público e para abastecimento também da agricultura. Aqui, essa mancha aqui é a Etiópia. Ao norte da Etiópia, então, tem uma mancha azul aí, que é o Lago Tana. Esse Lago Tana, ele tem 160 quilômetros de extensão. É as nascentes do rio Nilo Azul, que o Nilo Azul, então, depois de 35 quilômetros do Lago Tana, vai corroendo essa rocha vulcânica, formado também pela Rift Valley, pela falha geológica sino-africana. E essa rocha vulcânica, então, o rio Nilo formou esse cânion, que ele tem 600 metros de profundidade, às vezes ele tem até 5 quilômetros de largura e tem 700 quilômetros de extensão. Toda essa terra que foi arrancada dos planaltos do norte da Etiópia, né, aí o cânion da Etiópia, foram depositadas lá no Egito, ao longo do Egito, no Sudão, aqui é a cidade de Khartoum, no Sudão, e aqui, do meu lado, estou olhando para a tela, do lado esquerdo é o Nilo Azul e do lado direito é o Nilo Branco. Eles não deixavam fotografar, eu usei a câmera assim escondida, disparando ela na minha mão, então eu consegui tirar essa foto aí, né, o encontro das águas do Nilo Branco e do Nilo Azul, e aí vai formar o Rio Nilo e vai até o seu delta no Mediterrâneo, então, como o Rio Nilo, né? E aí, a agricultura é muito forte na margem do Nilo. Essa foto aqui é no Egito, onde você vê que só nas margens do Nilo, 3, 4 quilômetros da margem, tem vida. E depois tudo é deserto, tudo é deserto. Aí está a vida nas margens do Nilo, que eram as terras que desceram da Etiópia e que fertilizaram as margens do Nilo no Sudão e no Egito, né? Por isso que a agricultura no Egito. Então, hoje, 97% da água utilizada no Egito é proveniente do Nilo. Aqui do meu lado esquerdo, nessa foto, depois nessa ponte aqui do lado esquerdo, é a cidade de Luxor. Então, a gente vê que a agricultura é bem adensada nas margens do Nilo e depois tudo é deserto, né? Aí a agricultura no Nilo, e aí está a cidade do Cairo. Hoje mora 16 milhões de pessoas no Cairo. E aí está o delta do Nilo, onde mora 25 milhões de pessoas. A agricultura é familiar. Cada família tem de 1 a 2 hectares de terra. É o pai, a mãe e os filhos que cultivam as terras, plantam o ano todo. Até 2010, o Egito tinha soberania do Nilo. E aí, os 11 países que compõem a bacia hidrográfica do Nilo, na reunião de 2010, cada um pediu a sua soberania, e a Etiópia, então, começou o renascer da Etiópia.
né? O Nilo hoje tem 16 barragens ao longo do seu fluxo, né? Desde o Lago Vitória e do Lago no Quênia até a sua fossa. Aí, então, a Etiópia, então, em 2011, começou a construir a barragem Renascença, mas para construir a barragem Renascença, ela precisou construir 4 barragens ao longo do Nilo no seu território, para não assorear a barragem principal, que é a Renascença. E aí, então, ela começou a construção da Renascença e tem, durante esses 8 anos, de 2011 até agora, em 2020, veio construindo essa barragem e agora, em julho desse ano, eles vão começar a encher o lago da barragem, né? Então, aí, o 2019... E a grande preocupação de todos é que o rio Nilo poderá secar no Egito, né? Então, muitos professores da Universidade do Cairo, eles ficam bastante preocupados com essa questão, né, de faltar água no Egito e no Sudão, né? Então, você vê que 90% do abastecimento da água do Nilo vem do Nilo para o Egito, né? E cerca de 60% da água do Nilo que chega no Egito vem da Etiópia. Então, a gente vê aí o delta do Nilo, essa iluminação toda aí. Então, a gente tem essa grande iluminação mais fechada, mais assim, iluminada, aí é o Cairo. Do lado esquerdo ao norte, aí, próximo ao mar Mediterrâneo, é Alexandria. E do lado direito, lá, é o canal de Suez, onde está Port Said. O ser humano, então, emigrou para a Europa. A Europa tem 50 grandes rios, 5 são despoluídos. Esse aí é o Sena, em Paris. Tem 100 anos que ele despolui esse rio, mas ainda 95% do nitrato que está na água do Sena vem das estações de tratamento de esgoto, né? Aí o rio Loire, no sul da França, deságua no Oceano Atlântico. Esses diques foram construídos pelos romanos há 2.000 anos atrás, para concentrar a velocidade do rio no centro dele, né, feito pelos romanos. Esse aí é o rio Tay, na Escócia, é um dos rios mais limpos da Europa. Foi onde eu vi a primeira vez a truta arco-íris, né, no mundo selvagem, ao vivo e a cores. Esse aí é o rio Usk, no país de Gales, também um grande rio limpo hoje na Europa. Esse é o Tâmisa, tem 120 anos que eles estão despoluindo o Tâmisa, mas por causa da turbidez dele, o salmão ainda não conseguiu reproduzir em suas águas, né? Então, tiraram todo o esgoto sanitário, todo o esgoto industrial, conseguiram plantar nas margens dele, mas tem essa situação, falta a turbidez, não deixa o salmão reproduzir. Esse aí é o rio Teno, está na Lapônia, na terra lá do Papai Noel, no norte da Finlândia e também no norte, e vai desaguar no norte da Noruega. Imagine, essas terras eram uma grande bacia leiteira. A população hoje tem a idade acima de 80 anos. Eles perderam o vigor físico de trabalhar, deixaram a floresta crescer, o governo paga a floresta em pé pelo crédito carbono. As casas deles, os filhos foram estudar em Helsinki, foram estudar em Londres, em Paris, foram estudar em Oslo, mas não voltaram. Então, os velhos é que ficaram, e do dia 15 de junho até o dia 15 de agosto, abre a temporada de pesca. É o rio que mais produz salmão no Oceano Atlântico. Então, devido à fertilidade do solo, dos basaltos que tem aí nessa região, faz desenvolver muitas algas, zooplâncton, acaba criando uma cadeia alimentar que o salmão ele acaba desenvolvendo muito nessas águas. Essa foto eu tirei 2 horas da manhã, ao sol da meia-noite, né? Então, hoje, as casas, os produtores rurais alugam os quartos, né, para os pescadores. O ano passado teve 9.000 licenças de pesca lá no Rio Teno, né? Essa foto também eu tirei 2 horas da manhã, vê que o sol não tem noite, né? O sol todo dia, o sol é 24 horas, né? E aí está o Rio Reno, na Alemanha, né? Vê que as barcaças de container de carvão mineral. E aí é só a Foz, em Roterdã, lá na Holanda.
Esse é o rio Elba, na Tchecoslováquia, né? Ele vai desaguar em Hamburgo, na Alemanha, e os alemães fizeram, há 100 anos atrás, estes diques para tentar tirar o rio, concentrar sua velocidade do meio dele e poder armazenar a água, a terra dele entre os diques, né? Assorear somente os diques. Só que a 1 quilômetro de distância das suas margens, as florestas começaram a morrer. Em 1994, eu tive aí nesse rio, e também no ano de 2000 eu fui aí novamente, e os professores me chamaram lá para dar uma aula lá em Karlsruhe. Eu dei uma aula lá e eles falaram assim: aqui, nos ensina aí a assorear, que lá no Brasil vocês são campeões em assoreamento. Como é fácil para assorear o rio de novo? Né? O rio escavou em 100 anos, ele escavou 2,40 metros de profundidade, e o lençol freático abaixou, e a floresta que estava a 1 quilômetro da sua margem começou a morrer porque o lençol freático abaixou. Então a ideia foi tirar um dique, deixar 2, tirar os das curvas, né, para o rio assorear de novo. O lençol freático subiu novamente e a floresta hoje está toda em pé lá, viva, lá nas margens do Elba, lá na Alemanha. Né? Aí o Lago Léman, onde na Suíça, em Genebra, vê que tem tanto nitrato na água que parece que a água é densada de tanta alga. Né? Esse é o rio Tiger, né, em Roma, também muito verde por causa dos nitratos na água. Aqui na Espanha, né, o rio que vai desaguar em Portugal é o rio Tajo, né, que é o rio Tejo. E aqui ele chegando em Portugal. Em Portugal tem 10 barragens para ele não chegar no mar, e lá na Espanha tem 40 barragens. Lá na Espanha faz a transposição para o Rio Douro, e a cidade de Lisboa bebe água de Zézere, do rio Zézere, que está a 130 quilômetros de Lisboa. Olha que loucura, né? Os caras, como que eles já estão vivenciando essas coisas, eles têm 2.000 anos de história, e nós temos 500 anos de história. Né? E como a gente precisa cuidar dos nossos mananciais, dos nossos rios brasileiros. Aí o Rio Douro, a cidade do Porto, né, tem muito nitrato por causa das vinícolas, da adubação das vinícolas. Né? Aqui o Lago Ontário, no Canadá. Toronto tem mais de 4 milhões de habitantes, tira a água do Lago Ontário, trata a água, abastece a cidade, pega a água, o esgoto, trata o esgoto, clora o esgoto, desclora a água do esgoto e joga dentro do Lago Ontário. É a única água que eles têm para beber. Aqui também é o rio São Lourenço, no Canadá. Né? Aqui é Quebec, no Canadá. Né? A água do rio São Lourenço teve grandes problemas quando tinha a região das grandes indústrias automobilísticas americanas. E, para mim, esse é um grande exemplo americano, aqui nas montanhas Apalaches, as nascentes do rio Hudson, que vai chegar em Nova York. Foi feito esses grandes represas, esses grandes lagos. Hoje eles pagam $10.000 por ano para o produtor rural manter essa água limpa, não deixar o gado e os esgotos do gado ir para os estercos ir para dentro do lago, nem os esgotos sanitários. Então foi montado muito biodigestores. Está a 300 quilômetros de Nova York, leva água de qualidade. Quem mora em Nova York faz questão de pagar $7 por metro cúbico de água onde eles moram, para receber de água de qualidade. Né? Aí o rio Hudson, antes a água vinha a 50 quilômetros de Nova York, mas tinha muito problemas com herbicida na água. Né? Então eles tinham ficava muito caro tratar a água. Então ficou mais barato ir para as montanhas, criar lagos, pagar o produtor rural para ser parceiro de cuidar da água e ter água de qualidade, então, para toda a Manhattan aí, lá em Nova York. Essas imagens aí. Aqui no oeste dos Estados Unidos, aqui no estado de Idaho, né, o rio Columbia, né, ele tem muito nitrato por causa dos plantios de batata e cebola. Então, aí vai o rio Columbia. E aqui é o Lago Léman, né, nas Montanhas Rochosas, no Canadá.
aqui a 2.600 metros de altura, nós achamos conchas marítimas aí nessa região. E aqui o rio Colômbia vai chegar em Astoria, no Oceano Pacífico, né, desaguando no Pacífico. Esse é o rio Athabasca, é as nascentes do rio Mackenzie, que tem 4.000 quilômetros, o rio Mackenzie, é o maior rio do Canadá, né? Então a gente vê aí essas nascentes aí, um rio também de degelo da região do Canadá. Esse também é um grande exemplo americano, é o rio Ohio, nasce na Pensilvânia, próximo de Pittsburgh, e vai desaguar em Cincinnati, em Ohio, formando então o rio Mississippi. Em 1940, esse rio tinha tanto lixo, óleo e graxa que ele pegou fogo. Então, hoje é um rio totalmente limpo. O rio Ohio, para mim, um dos grandes exemplos americanos também. Eles conseguiram fazer uma mata ciliar de 500 metros de cada margem. As casas são dentro da mata ciliar, né, lá no rio Ohio. Essa aqui é a bacia hidrográfica do rio Colorado. Então, o rio Colorado, quando separou os continentes, ele foi formado um grande lago. E esse lago, nessa curva aqui, próximo da Califórnia, aqui no estado do Nevada, o rio Colorado sofre aqui, hoje é a barragem Roverdan, mas justamente nessa curva aqui o lago rompeu. E esse lago rompeu e carregou toda a terra. Imagine aquela cena da barragem de Brumadinho rompendo lá em Brumadinho, lá na barragem do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, lá próximo de Belo Horizonte. Esse lago também rompendo lá nos Estados Unidos devido aos movimentos vulcânicos no estado de Nevada. Olha como é que era um fundo de um lago. Eu fiquei estudando essa região aí, agora em 2018, pude andar toda essa bacia hidrográfica, os estados de Colorado, o estado de Idaho, Utah, o estado de Nevada, Califórnia, Arizona e Novo México. Então, estudando esse fundo desse lago, para poder entender o que aconteceu, então, com o Grand Canyon. Essa camada calcária era o fundo do lago, que depois da Pangeia, quando rompeu, então formou essa camada calcária, que tem 14, 16, 17 metros de altura. Então, a gente vê aí a camada calcária e embaixo aí essas linhas listadas são os depósitos de areia, de sedimentos que o lago tinha. Era um lago salgado, né? E nessa camada calcária, em 2018, nós encontramos dente de tubarão e concha marinha. E é muito interessante que esse Grand Canyon, ele formou, para mim, ele formou no máximo em 2 semanas, em 16 dias. Não foi mais do que isso, onde ele rompeu na barragem de Roverdan, e toda essa terra foi drenada e foi depositada no Arizona e no México, formando, então, o Golfo da Califórnia, lá no México. Então, aqui, do lado esquerdo, que essas montanhas são terra depositada, aqui já no Arizona, as terras depositadas que vieram lá desse Grand Canyon. Aí essas montanhas todas formadas, essa terra, essa planície aqui toda foi depósito de terra. E aqui já chegando já no México, na divisa com o México, toda essa planície aí foi depósito do Grand Canyon. E aí vai 50 metros cúbicos de água do Colorado para o México, que é um acordo entre os Estados Unidos e o México. Então, mas mesmo assim, lá no Rio Colorado, tem 14 barragens que vão abastecer Los Angeles, Las Vegas, vão abastecer San Diego, vão abastecer 33 cidades no Colorado, entre elas Denver, né, 33 cidades em volta de Denver, e vai abastecer no Phoenix, também no Novo México. Então, você vê que como esse rio é importante e irriga 164 mil hectares de terra nessa região dos Estados Unidos. Esses aqui são os rios asiáticos. Então, no Golfo aqui de Bengala, aqui, em azul fechado, é o rio Brahmaputra, e o azul clarinho aí, com várias ramificações,
é o rio Ganges. Então, esse aí é o delta do Ganges, que forma na Baía de Bengal. Então, aí está toda assoreada essa região, bastante assoreada. O Ganges é o rio mais poluído do mundo, né? O primeiro rio aqui, depois do Brahmaputra, que vai deixar em Shawa, é o rio Shawa, que vai desaguar no Mianmar. Depois tem o rio Mekong, que vai ter o seu delta no Vietnã. E depois, lá no Tibete, vai nascer o rio Yangtze, que vai desaguar em Xangai. E tem o rio Amarelo, que passa por Pequim e vai desaguar no Mar da China. Aqui foi quando eu estive estudando lá essas montanhas, as nascentes do rio Mekong, né? Aí lá no Mekong, uma região totalmente que perdeu o gelo por causa das mudanças climáticas, esse solo todo exposto, né? É só nesses terraços que tem agricultura, plantio de trigo e arroz também. Aqui o rio Ganges, né? As pessoas se autopurificando nessa poluição toda, 5 horas da tarde. Esse aqui é o rio Darling, na Austrália. Tem tanta alga, é tão concentrado, tanta fertilidade, tanto nutriente na água, forma uma sopa biológica. Então, tem tanto cianobactéria que é proibido beber água, é proibido nadar, é proibido navegar, é proibido pescar peixes e crustáceos e dá para fazer dessedentação dos animais. Aqui o rio Darling vai encontrar com o rio Burra, que vem de Sydney. Aqui o encontro dos dois rios, né? Essa península aqui está no meio mostrando o encontro das duas águas. A água da esquerda é o rio Burra, o da direita é o rio Darling, os dois encontram. Então a água agora vai ficar mais misturada, vai melhorar a qualidade da água, vai ter menos salinidade e vai chegar aí no Oceano Índico. Aqui na Nova Zelândia, o rio Dart, né? E foi nessa região aqui que foi filmado o Senhor dos Anéis na margem desse rio e também o Conto de Nárnia, né? No rio Dart. Esse aí é o rio Yonko, no Alasca, né? É um rio que estima que em 2018, quando nós estivemos lá estudando o rio Yonko, entrou 200 mil salmão selvagens para desovar, né? Nesse rio. E aí está o oleoduto, né? Que lá no norte do Alasca, onde eles tiram o oleoduto, eles levam para o sul para poder embarcar nos navios, por causa o norte fica 6 meses debaixo do gelo, na neve, né? Aí está a condição do Alasca, né? E aí um afluente do Yonko, né? Ainda tem a floresta no Alasca. E aí eu lá na margem do rio Yonko, estudando ali essas rochas, muita rocha calcária, muita rocha com fosfatada, né? Por isso que o salmão frequenta bastante esse rio no Alasca, né? Aí vai aqui já o rio Paraguai, na região de Corumbá, aqui no Brasil, na divisa próximo da Bolívia. Aí está o rio Paraguai, né? Um rio onde ele forma, então, o seu extravasor dele, das suas grandes cheias, vai formar o Pantanal, né? Então, lá nos fundos lá do Paraguai tá as lagoas formadas então das cheias, então por isso chama Pantanal, os grandes pântanos, e vê que as barcaças, né, elas saem aqui do Brasil e vão até a Bacia Platina, até Buenos Aires, levando grão, levando soja, milho, e leva também minério de ferro também nessa região, né? Aí o maciço do Urucum, né, é um grande maciço ferrífero lá do rio, na região do Corumbá, né, no Mato Grosso do Sul. E essa aí é a Lagoa do Jacadico, né? Essa lagoa tem 2.400 quilômetros quadrados, né? Essa região toda aí dessa planície aí, né? Que vem secando, né? Porque o rio não teve muitas enchentes para promover água nela, né? Então aí vários fenômenos vêm acontecendo dessa seca na Lagoa do Jacadico, lá no Pantanal. Essa aqui é a falha sírio-africana. A primeira bolinha azul lá de cima, lá do lado direito do visor, é o Lago Van, na Turquia. Depois tem um maciço aí, lá é o Monte Hermon.
Aí tem o Mar da Galileia, o segundo bola azul, a terceira é o Mar Morto, e a quarta e última que comprida é o Mar Vermelho. Então você vê que existe uma linha, então é uma trinca. Então quando tem a lava vulcânica, ela sai da trinca, ela tem sílica, ela é pesada, ela rola e vai formar areia quando ela seca. Então o Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia, a Síria, o Iraque, a Turquia, tudo é areia. Mas do Monte Hermon, aonde está esse maciço com a branco aí, acima do lago Tiberíades, o Mar da Galileia, até o Mar Morto, a lava vulcânica, quando veio, veio rica em cálcio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, e formou o solo mais fértil do mundo árabe. E quando Deus chamou Moisés, vou te levar para uma terra que emana leite e mel, né? Por causa da fertilidade do solo. Então aí, o deserto aqui, lá na Jordânia, esse plantio aqui foi feito, começou a plantar floresta na Universidade de Ben Gurion, um experimento em 1995. Em 1997 eu cheguei nesse experimento. Essa foto eu tirei em 1997. E agora, hoje, essa foto aí do ano passado, 2019, 4.000 hectares de floresta temos hoje no deserto plantado em Israel, né? Aí as florestas plantadas em Israel, aqui limão, no deserto do Negev, aqui manga, abacate, tâmara, banana, laranja, né? Aqui aquele tomate cereja, aqui o gado leiteiro, né? Aqui plantio de batata nas colinas de Golã, plantio de trigo no Vale do Megido, no Vale de Amagedon, né? E aqui 6 milhões de olivas plantadas no deserto do Negev, irrigada com esgoto tratado de todas as cidades de Israel. E aqui 3.500 hectares de videira plantada no deserto do Negev. Hoje em Israel tem 23 vinícolas no estado de Israel, estão plantados também no deserto, irrigado com esgoto tratado, né? Então a gente vê que o verde todo aqui é Israel, e as nações ao redor aqui, ao sul aqui dessa linha tracejada, é o Egito, ao leste da linha tracejada ao sul aqui, a Arábia Saudita, a Jordânia, e em cima mais um pouco a Síria, tudo é deserto. E vê que Israel é todo verde. Olha aí, ó, plantado a terra que emana leite e mel, né, que Deus prometeu lá para Moisés. 33% da população mundial não tem acesso a banheiro, nem sistema de esgoto sanitário, né? No Brasil, somos 5.500 municípios, 257 têm estações de tratamento de esgoto, né? Então, no Brasil, a gente vê essa dificuldade de criar estações de tratamento de esgoto. 700 milhões de pessoas não têm acesso potável em toda a Terra. Aqui na América do Sul, nós temos 2 aquíferos. E ao sul aí, onde está o norte da Argentina, o Paraguai e um pouco do Brasil, nós temos o aquífero Guarani. E lá no norte, nós temos o aquífero Alter do Chão, descoberto agora em 2011, ou seja, equivalente, do mesmo tamanho, né, ou equivalente aí ao aquífero Guarani. Então, 75% da água do Brasil está na floresta amazônica, onde mora 25 milhões de pessoas. E aonde mora 190 milhões de pessoas no Brasil, nós temos 25% da água. Então, o que você vê aqui que da região do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul está amarelo. É uma região que não tem água de aquífero, não tem água subterrânea. Então, o estado do Espírito Santo todo não tem água subterrânea, é paupérrimo em água subterrânea. Você vê lá também que os Estados Unidos e o Canadá é pobre em água subterrânea. A Europa tem um pouco de água subterrânea, né? Mas a Ásia mesmo, a China, pouca água subterrânea. O centro da África, o oeste da Austrália também não tem água subterrânea, né? Aí está o aquífero Guarani, aqui na América do Sul. E aí está onde tem os problemas de água. Então você vê na América do Sul, o amarelo aí, ó, toda a costa brasileira, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, a gente tem problema de água. Então a gente tem escassez hídrica. Aqui os Estados Unidos também tem, olha lá como é que está amarelo o estado americano, né? A Europa toda tem deficiência de água, né? Então a Índia também tem, a China também tem, né? Aqui estão as 12 bacias do estado do Espírito Santo, né? Então a gente vê
a geologia do estado do Espírito Santo, esse ocre aí forte, onde estão as montanhas, e o amarelo, onde foi depositada a terra, nós chamamos de terra-solo de barreira. Aí só o delta do Rio Doce, que está bem amarelo aí, é um amarelo mais claro, que vai da Barra do Riacho até Conceição da Barra, é que nós podemos encontrar águas de captação profunda. Então, aí o déficit hídrico em vermelho e amarelo no Espírito Santo, só na região do Caparaó é que a gente não tem déficit hídrico, né? E vai até Santa Teresa também, né? Aí o uso da ocupação da terra no Espírito Santo, né? Então a gente vê assim, hoje temos hoje 16% do território do Espírito Santo de cobertura florestal natural, né? Aí a bacia do rio Piraquiaçu, aí que vai atender, nasce lá em Santa Teresa e vai até em Aracruz, né? Aí o rio da Barra do Riacho, né? Que também foi formado pelo delta do Rio Doce. E aí, a bacia hidrográfica do Rio Doce, o Rio Doce tem 83 mil quilômetros quadrados, ele tem 897 quilômetros, é um rio que já está bastante assoreado, perdeu muita água, a região de Linhares, perdeu o canal principal, né, todo. E aqui essa imagem de satélite, mostrando que a bacia hidrográfica do Doce, como ela ficou, era uma grande floresta atlântica, Linhares, Aracruz, Linhares, São Mateus, Jaguaré, Colatina, né, e até a região de Governador Valadares, foi a maior floresta madeireira que o mundo já viu. 450 espécies de árvores por hectare. E essa floresta, 60% dela foi queimada. Hoje, na bacia hidrográfica do Rio Doce, restou 8% de floresta, né, pegando o Soretama, que tem 25 mil hectares, a Floresta da Vale, que são 23 mil hectares, o Caparaó, né, então que sobrou aí os maciços aí. É uma região, é uma bacia hidrográfica bastante acidentada, então esses solos amarelos são de baixa fertilidade, como vai aí na região de Aracruz também, são latossolos bastante pobres, né? E aí a vulnerabilidade hoje da bacia hidrográfica do Rio Doce, né, o amarelo e vermelho aí, sem água. Então, para 2030, nós vamos viver uma situação muito precária de qualidade de água, de quantidade de água, principalmente toda a bacia hidrográfica do Rio Doce. Hoje, o cenário atual, o Rio São José já tomou um cartão vermelho, que forma a Lagoa do Paranã. O Rio Santa Joana aí já ficou preto aí, no sul do Rio Doce, ficou intermitente. O Rio Pancas também, no norte de Colatina, ficou intermitente, né? O Rio Buandu ficou amarelo. E aí, para 2030, a tendência é todos os rios afluentes do Rio Doce na época seca, eles vão secar, né? Principalmente aqui no Espírito Santo, né? Aí, tem condição de fazer, nossa geração tem que ser uma geração que vai reverter a situação. Aqui um plantio de mato ciliar, né, que a gente começou a fazer na margem do Rio Doce, em Governador Valadares, e olha, 7 anos depois, tivemos uma floresta, tivemos um bosque, né? Aqui com 2 anos e meio, com solo orgânico, aqui com 10 anos, nós temos que ter a cobertura florestal no topo da montanha, que a chuva que cai sobre a montanha, ela vai ficar guardada dentro do solo 6 meses até ela sair da nascente. Então, a chuva que cai em janeiro, a nascente dura até agosto. A chuva que cai em fevereiro, a nascente dura até setembro. A chuva que cai em março, a nascente dura até outubro. Aí começa a chover novamente e o ciclo continua. Se não chover em janeiro, fevereiro e março, a nascente vai secar. Então, se a gente não tiver a cobertura florestal, uma terça parte do topo do morro, para infiltrar água no solo, a nascente vai secar muito rápido. Então, você vê, essa foto eu tirei no mês de maio, né? Olha, a pastagem ainda estava verde, né? Quando a gente não tem a floresta, mês de maio, a pastagem começa a secar, né? Aqui uma restauração de uma nascente. Lá no Instituto Terra nós já restauramos de 2010 até 2020 agora, 2.600 nascentes, tanto lá na região de Minas Gerais como no Espírito Santo, a região de Baixo Guandu, Colatina, né, Linhares, Jaguaré, né, nessa região
do Espírito Santo. Aqui em 2014, 6 meses depois de 2015, e olha, em 2016 a água brotou e saiu novamente na nascente. A nascente foi restaurada, né? Então nós temos que ter essas bacias de contenção ao longo das estradas. Nós temos que armazenar a água. Já que nós somos um estado que não temos água subterrânea, se os nossos corpos vão ficar intermitentes nesse período de mínimo solar agora até 2034, nós temos que criar lagos, né? Lagos bem construídos, lagos com toda a técnica construída, né? Para a gente poder armazenar água para abastecimento público, para dessedentação dos animais e para irrigação para a nossa agricultura, né? Criamos as bacias de caças secas, né, nos topos dos morros, para que filtre a água no solo. Nós temos que trabalhar nesse solo para a água infiltrar no solo para manter as nascentes vivas. Aqui é a Fazenda Bucão, no Instituto Terra, em 1998. Né, olha a pastagem degradada, e olha em 2018, 20 anos depois, né? São os 840 hectares que foram restaurados, plantados com mata nativa e plantados com floresta pioneira. A partir agora do próximo período chuvoso, para os próximos 8 anos, nós vamos plantar 1 milhão de árvores nativas do clímax secundárias e clímax da Mata Atlântica, para enriquecer essa floresta, para erguer ela e manter essa floresta viva aí na Fazenda Bucão, lá no Instituto Terra. Toda a cadeia alimentar voltou, né? Em 2016 apareceu a jaguatirica, e esse ano agora, em janeiro, apareceu a onça-parda e o lobo-guará, né? Na Fazenda Bucão, lá com 22 anos de floresta em pé, né? Aí o Sebastião Salgado, em cinza, atrás dele lá o Vivendas, né, que fez o filme dele, O Sol da Terra, e o João Linhares. E aí a margem do rio Snake, né, quando eu fui bolsista do Rotary Club, a nossa alegria na primavera, essa aí foi a minha família americana, que eu fiquei com eles lá, morei com eles lá, a gente levar milho para jogar no final da tarde, jogar milho lá para os ganchos e para os patos selvagens, né? Aqui as sequoias, né, lá na Califórnia, né? Aí a minha família, né, eu levei eles lá para apresentar para eles as sequoias, né, a gente lá mostrando isso aí. E aí o General Sherrington tem 84 metros de altura, 7 metros de largura e tem 2.500 anos. Essas árvores têm 2.500 anos lá na Califórnia. Com isso aí, eu agradeço muito a participação, espero ter trazido um novo entendimento, né, dos nossos rios, dos nossos recursos hídricos, né, e como eles são importantes, né, e como nós precisamos da água para nossas atividades, da nossa agricultura, da nossa pecuária, dos nossos abastecimento público e da nossa industrialização. Então, a primordial é a agricultura. Então, eu gostaria de terminar com uma fala que tem em Jó 14:9, que ele fala assim: há esperança para a árvore cortada, mesmo que na terra apodreça a sua raiz, ao cheiro das águas brotará e crescerá como planta nova e produzirá muitos frutos. Que a nossa geração seja a geração da mudança, que nós possamos produzir muitos frutos para essa geração nova que está vindo aí, essas crianças, para mostrar para eles assim: olha, a nossa geração foi o ponto da mudança, né? Foi o ponto do Hercótone, foi o ponto da mudança. Nós conseguimos mudar e que vocês continuem para a nossa sobrevivência na Terra. Muito obrigado, foi um prazer falar para vocês. Ok. Professor, muito obrigado aí pela apresentação. Foi muito legal, tá? Nós tivemos muitos alunos passando aqui pela sala, tá? Essa palestra vai ficar, conforme a gente tinha combinado, vai ficar arquivada aqui para que outras pessoas possam assisti-las, tá? Temos, acho que umas 8 ou 10 perguntas aqui. Muito provavelmente não vai dar para a gente responder todas, mas eu vou pegar algumas aqui
E a prerrogativa do apresentador é ter direito a fazer uma pergunta também, né? Então, na verdade, eu vou deixar a minha pergunta mais para o finalzinho, para a gente finalizar. Okay. Professor, vou fazer algumas perguntinhas aqui. Vamos lá, deixa eu localizar aqui. Desculpa, pessoal, eu não vou falar o nome do... Vou seguir aqui, deixa eu seguir aqui em cima. Tá? Vou fazer a pergunta na ordem que foi colocada aqui. Ok, deixa eu só achar aqui a primeira. Só para ver o nome da pessoa. Ok. A primeira aqui é do anônimo. Não botou o nome. O aquecimento global é um fenômeno natural ou existe ação antropogênica, professor? E aí? São dois fenômenos que nós estamos vivendo na Terra. O mínimo solar é um fenômeno natural, né? E o aquecimento global é um fenômeno causado pelo ser humano. Né? O ser humano desses 6 mil anos aí, principalmente da Segunda Guerra Mundial para cá, que nós aumentamos a concentração de carbono na atmosfera pelas nossas atividades, né? E é lógico que se uma atividade de um vulcão entrar em erupção, ele vai jogar muito mais cinza, muito mais carbono na atmosfera do que os 7 bilhões de toneladas, né, de carbono que nós lançamos na atmosfera. Nós que somos 7 bilhões de pessoas, jogamos 7 bilhões de carbono na atmosfera. Então, é um fenômeno causado pela atividade antrópica. Ok. Outra pergunta aqui da Esther de Souza. Ela fez uma relação aqui com o coronavírus. Pode-se afirmar que a pandemia do coronavírus está contribuindo para a diminuição dos níveis de poluição de ar no mundo? E quando o aumento dos resíduos sólidos, em linhas gerais, quais as possíveis consequências ambientais desse momento que estamos vivendo? E aí? Isso aí é interessante. Realmente, o coronavírus ele veio contribuir com a qualidade do ar, né, da atmosfera. Né? Houve uma diminuição bastante significativa em todo o mundo, né, da concentração de poluição atmosférica. E a grande preocupação realmente é a questão do coronavírus também. Ele está muito interligado à questão que nós diminuímos as florestas na Terra, nós invadimos esses espaços dos seres vivos, né? Então, imagine que quando nós domesticamos o boi, apareceu a tuberculose, nós fomos infectados pela tuberculose. Quando nós domesticamos os equinos, os cavalos, nós fomos infectados pela pneumonia. E agora não é que a gente foi infectado pelo morcego, nós fomos lá, invadimos as cavernas e mudamos o ecossistema do morcego. Não, mas provavelmente saiu da urina e das fezes dos morcegos, né? Da onde então deu origem, e nós seres humanos não estamos preparados para isso, nós fomos infectados. Né? Então, a grande contribuição foi a diminuição da floresta em toda a Terra, a ocupação urbana desordenada. Em 1970, nós éramos 80% da população rural, hoje nós somos 90% da população urbana. Então, a produção de resíduos sólidos é muito grande, e cada vez mais. Então, nós temos que ter aterros sanitários para poder depositar esses resíduos sólidos, não jogar na beira do rio. Né? Aqui no Brasil era um negócio muito interessante, que você vai nos rios, as pessoas fazem a casa com o quintal, com os fundos para dentro do rio. Que o esgoto e o lixo dela, o rio vai levar. Né? O resíduo sólido dela, o rio vai levar. Né? Mas se o esgoto sanitário que é jogado dentro do rio, ele só vai autodepurar 50 quilômetros depois. Se tiver outro lançamento sanitário nesses 50 quilômetros, vai demorar mais 50 quilômetros. Então, só vai autodepurar a água do rio com 50 quilômetros. Então, as estações de tratamento de esgoto e a adequação dos aterros sanitários são importantíssimos nesse tempo da pandemia do coronavírus. Bacana para essa pergunta. Muito jóia. Ok, tem duas perguntas aqui da Débora, que é rapidinho. Qual é o percurso total do Rio Nilo e qual a sua profundidade? Tem de cabeça aí, mestre? O Rio Nilo tem 6 mil quilômetros de extensão. Né? Em 96, ele perdeu para o Rio Amazonas, né? Que tem 8 mil quilômetros. Né? E o Rio Nilo ele tem uma
hoje ele tem várias profundidades assim. No Quênia e na Etiópia até o Sudão, antes da barragem de Assuã, ele tem em torno de 3 metros de profundidade. Depois da barragem de Assuã, ele chega a ter 10, 12 metros de profundidade, né? Então, mas a grande preocupação é que ele tem perdido bastante água por causa desse fenômeno do mínimo solar, principalmente no Quênia, na Etiópia e no Sudão. Essa que é a preocupação maior. Ok. Só completando aqui a pergunta da Débora aqui, isso aí é um questionamento até que curiosidade. Você falou com relação à construção da represa, se não me engano, essa aí, entre os que vai separar ali do Sudão e do Egito, né? Uhum. A pergunta é com relação a isso. Isso aí pode gerar algum conflito internacional aí? Já está tendo alguma coisa? Porque a perspectiva imagina, é inimaginável o Egito sem água do Rio Nilo, né? Mas eles começando a encher o lago agora em julho desse ano, que é o período de chuvas, começa agora em junho lá na Etiópia e vai até setembro. Eles só vão complementar esse lago em 2023. Uhum. Então, a grande preocupação de todo mundo a partir de 2023, com esse mínimo solar durando aí 2025, 2028, o Nilo vai secar no Egito. Será que o Egito vai lá jogar um míssil lá na barragem? Então, os professores lá do Cairo, os hidrogeologistas lá estão bastante preocupados. Eu vi professor chorando, assim, emocionado, né, conversando com a gente, emocionado com a questão do Nilo, e com a questão que pode ter uma grande seca no Egito, né? E, nossa, é um negócio impressionante, não tem como, né? São 60 milhões de pessoas que moram no Egito. Então, imagine que vai faltar água para 87 milhões de pessoas, colocando o Quênia e o Sudão aí no meio aí, né? Então, 87 milhões de pessoas sem água. Vai ser um negócio difícil. Grave. Não é bonito, não. Vamos lá. Mas a pergunta da Ana Paula Lima, na verdade, essa pergunta dela, ela já está bem relacionada com a pergunta anterior, lá que nós falamos da pandemia, que ela está perguntando aqui, na opinião, essa pandemia está passando, por certo modo, tem favorecido indiretamente a saúde e o meio ambiente? Acho que o senhor já respondeu essa aí na resposta anterior. Deixa eu pegar aqui a próxima, aqui da Marília. O rio Ganges é poluído demais e vem contaminando os indianos, mas a religião deles favorece a crença de que os rios livrariam do pecado. Qual seria uma boa abordagem para evitar que mais pessoas morram? O grande problema da Índia são as castas mais baixas, né? Eles não aceitam, porque aqui no Brasil a gente enterra os nossos antequeridos no cemitério, então nós enterramos, né? Eles têm uma prática de enterrar, né? Agora, lá na Índia, eles têm os usos crematórios, lá eles cremam o corpo. Então, as castas mais baixas, que a cultura é milenar e a cultura, né, é muito tradicional, eles têm uma dificuldade muito grande de cremar os corpos nos crematórios oficiais do governo. Então, eles querem queimar o corpo na beira do Nilo, na beira do Ganges. Então, imagine assim, é muito interessante isso, é um negócio impressionante que acontece lá. Um homem mau, matou, roubou, adulterou, prostituiu, uma mulher má, adulterou, prostituiu, né, e matou, é o lado da razão, é o lado direito. Então, o corpo dele é cremado numa fogueira do lado direito da margem do Ganges. Um bom homem, um bom pai, uma boa mulher, uma boa esposa é o lado do coração. O corpo é cremado do lado esquerdo do rio Ganges. Então, vai cinzas, corpo, pedaço de corpo para dentro do rio, o esgoto sanitário, esgoto industrial. Então, vai tudo para dentro do rio Ganges. Agora, imagine, eles têm 4 festas anuais, que é mais de 500 milhões de pessoas jogando água na cabeça no final de tarde dentro do rio.
mais de 500 milhões de pessoas dentro da água. Né? Eles têm uma população de 1 bilhão de pessoas, então é muito mais, eu acho que 800 milhões de pessoas, sei lá, é uma população enorme assim, de gente, com 800 milhões de pessoas dentro da água para se autopurificar por causa das crenças deles lá, da religião deles. Ok. Professor do Anônimo aqui, comente sobre a água subterrânea do Saara. É uma água muito profunda, ela acontece, mas está lá na Jordânia, há 2 anos atrás, a França descobriu uma água lá com 300 metros de profundidade. É uma água muito cara para ser tirada, para poder explorar. Mas a Jordânia está rindo à toa, porque ele sabe que vai ajudar para abastecimento público, principalmente, e alguns projetos de irrigação. Né? Então, existe o aquífero, sim, né? Mas é bastante profundo. A Marília do Nascimento aqui, na verdade ela não faz uma pergunta aqui, mas faz uma colocação, que para essa luta poderíamos fazer mais projetos de reflorestamento e há muitos locais onde não tem tantas árvores e tal. Mais uma observação. O Diego Novaes parabeniza pela palestra, aproveitando a vasta experiência que o senhor tem na área, gostaria de saber o que as autoridades vêm fazendo com relação aos projetos de contenção de água, tendo em vista as pesquisas que revelam uma triste realidade. Não era hora de começar a trabalhar em projetos de contenção de água em nosso município, estado? 2 estados brasileiros assim, que eu tenho visto que têm começado a repensar e fazer alguma coisa. Foi São Paulo, que criou muitas barragens, principalmente para abastecimento público e para projetos de irrigação. E agora o Espírito Santo, né, que começou a fazer essas barragens, né, e através da Secretaria da Agricultura, nos últimos anos, e são projetos bem-vindos, né, que a gente vai trazer vida para os nossos rios, já que o estado do Espírito Santo, nós não temos água subterrânea, nós somos pobres em água, não adianta, eu tenho um poço que vai durar, bacana, vai durar quantos anos? 7 anos, 8 anos? Vai secar. Né? Vai achar água ferruginosa, ou água alcalina, ou água saloba, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande. Né? Então, há necessidade cada vez mais de nós armazenarmos essas águas em contenções, né? Barragens bem feitas, né? Com CREA, né? Que ela tenha registros, né? Para se fazer essas barragens, para suprir a nossa necessidade aqui no estado. Professor, basicamente essas foram as perguntas. Eu tenho 2 perguntinhas aqui. Uma rapidinha. Você já tem uma visão geral do mundo aí, até pela experiência. O senhor consegue verificar alguma diferença entre a preocupação com relação aos rios no Brasil com relação aos diferentes outros países? A gente vê o Rio de uma forma e os outros vêm com outra. O que o senhor poderia... É uma questão cultural, né? Assim, o mundo árabe, as pessoas são muito desleixadas assim, em relação da água. Né? Só Israel, no mundo árabe, é que você tem uma preocupação maior, porque também eles passam um aperto de água. Eles já estão construindo mais 2 dessalinizações, tem 5, estão construindo mais 2, né? E dessalinizações lá. Tem 2 aquíferos, um debaixo de Tel Aviv, um debaixo de Jerusalém, que eles já exploram muito esses aquíferos também, mas eles estão com a dessalinização buscando essa prioração da água. A Europa aprendeu muito com as pandemias, né? Nós tivemos a peste negra, ela surgiu por causa do lixo que era descartado, os resíduos eram jogados da porta das casas, nas ruas, né? As valas de esgotos sanitários, todos nas ruas. Então veio também, matou muita gente, a peste negra matou 25 milhões de pessoas na Idade Média. Depois, em 1917, 1918, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas na Europa. Então, é gato escaldado, né? Tem medo de água fria. Então, o europeu, hoje, ele tem muito cuidado com a água. Apesar dos rios deles ter muito nitrato, por causa dos fertilizantes da agricultura,
eles têm buscado armazenar água. O ano passado, eu desci no aeroporto de Londres, eu fiquei impressionado com o lago que eles fizeram do lado da pista do aeroporto. Né? Não tinha esse lago lá, apesar daquela região era um pântano ali no sul de Londres, mas não tinha esse pântano, esse lago. E esse lago, fizeram o lago, porque os caras já estão pensando que em 2030 eles podem ter problema com esse mínimo solar aí, de falta de água. Então, o europeu, ele por causa da falta de água, eles têm muito essa questão hídrica, né? As casas deles são de frente para a água, de frente para o lago. A casa é de frente para o rio. Na América do Norte, assim também, tanto no Canadá como nos Estados Unidos, todo mundo tem o prazer de fazer a casa de frente para o rio. Nós aqui fizemos as nossas casas de costa para o rio. Tá? Então, quando fizemos as casas tão próximo dentro do leito dos rios, quando vem as cheias, as enchentes, né, como aconteceu esse ano, em vários municípios aqui do estado, do Espírito Santo, nós passamos essa peleja grande. Então, é uma questão muito cultural. O Brasil, né, o meu avô nasceu aí em Aracruz, né, na Vila do Riacho. Então, quando eu era criança, ele falava muito para mim assim, os rios nunca vão acabar, a floresta nunca vai acabar. Meu avô era encantado com a Mata Atlântica, com a quantidade de madeira, das espécies madeireiras. Ele era encantado com o Rio Doce, né, com o Rio Riacho, aí na Vila do Riacho, né, em Aracruz, na Barra do Riacho. Então, ele era encantado com essas águas, ele era encantado com esse delta do Rio Doce, com a Lagoa do Aguiar, né, com a Lagoa Chuparanã, ele era encantado com essas lagoas aí. Então, o meu avô falava que não quer acabar, então o brasileiro tem muito esse negócio, assim, nós somos um território muito grande, né, nós temos muita água. Aquilo que eu falei na fala, né, assim, nós temos, onde mora 25 milhões de pessoas, tem 75% da água brasileira, que está na bacia amazônica. Onde mora 190 pessoas, 190 milhões de pessoas, tem 25% da água. Então, nós temos que entender que nós temos que mudar a chave. Nós precisamos de água para o nosso abastecimento público. As nossas cidades cresceram, mudaram, né? Então, nós ficamos urbanos, né? Então, o desenvolvimento, a necessidade de produção de alimento, a necessidade de produção né, da pecuária, da avicultura é tão grande que nós temos que ter água. Imagina o Rio Doce, que em Colatina sempre foi 300 metros cúbicos por segundo, na época da seca, em setembro e outubro. De 2016 para cá está sendo 70, 80 metros cúbicos por segundo, a vazão do Rio Doce em setembro e outubro. Então, nós temos que, é uma questão cultural, nós temos que aprender a cuidar das nossas águas. Professor, para a gente finalizar aqui, a última pergunta que eu falei que é mais lúdica. Vamos lá, vamos fazer uma provocação aí. Eu cheguei enquanto o senhor estava falando aí, eu escrevi aqui, vou dar uma lida aqui. Dá para observar que o senhor viajou muito. E a forma com que o senhor apresenta mostra o amor pelaquilo que você faz. Acredito que grande parte das viagens está ligada ao seu trabalho, atividade laboral de modo geral, e outras provavelmente não, né? Pergunto, das viagens que você fez, qual aquela que proporcionou o maior crescimento profissional e pessoal? E por quê? Segundo, em algum lugar onde você ainda não teve a oportunidade de conhecer e deseja? E terceiro, por fim, o que você diria para os nossos alunos, uma mensagem com relação à importância de fazer aquilo que você realmente gosta, importa, e para ter e atingir aquela satisfação pessoal e profissional? O que você diria com relação a isso? Isso é muito bacana. Desde cedo, né, nesses 40 anos aí da minha caminhada, eu sempre gostei de estudar os rios. Né? Desde a minha infância, nasci na beira do rio, na margem do Rio Doce, em Governador Valadares. E nesses 40 anos, eu já estudei 82 bacias hidrográficas em 56 países. Né? Eu tive a oportunidade de ficar na Unesco 10 anos, estudando essa relação da sociedade com os rios. Né? E continuei a estudar os rios. Todos os anos eu saio do Brasil para estudar um rio fora do Brasil. Né? É prazeroso você ter a sua atividade do desenvolvimento,
com o que você gosta, o que você desenvolve. Né? Então, essa oportunidade que eu tive na minha vida de estudar todas essas bacias hidrográficas, estudar toda esses rios aí na África, na Oceania, na Ásia, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na América Central, né? Essa oportunidade. Dois rios marcou muito a minha caminhada. Um foi o rio Eufrates. Eu pude viajar ele da nascente dele lá na Turquia até o Golfo Pérsico, né, no Iraque. Então, atravessei a Turquia, a Síria, o Iraque. Isso aí é por causa da história, né, dos sumérios, né, da questão histórica, né, da Babilônia, né, do governo persa, né. Então, isso aí me chamou muita atenção. Isso foi muito rico, assim. Isso contribuiu muito para mim. Eu fiquei muito, muito encantado, e sou encantado até hoje com essa bacia hidrográfica. Ainda ontem de ontem eu estava vendo que hoje lá no Iraque juntou um grupo de jovens universitários e jovens para poder tentar recuperar os pântanos e tentar restaurar o Eufrates e o Tigre. Né? Eu fiquei muito feliz. Né? E um outro rio que me chamou muita atenção assim, foi o rio Teno, na Finlândia e na Noruega. Né? A força das pessoas com 80 anos de idade, né, com ter ainda querer vencer, lutar, né, pelo rio que eles vivem e pelos solos que eles têm, né, na produção agrícola deles, ainda produzir feno para poder sustentar 8 vaquinhas, para poder sustentar o estábulo, para poder sustentar umas ovelhas que eles produzem, né, e manter a vida naquele lugar. É um lugar, imagine, que tem 6 meses de luz e 6 meses de escuro. Um lugar que faz menos 30 graus no inverno, né, e faz 10 graus no verão. E eles estão lá, firmes e vivos lá, né, e trocaram a pastagem pela floresta. Então, isso aí me chamou assim, muita atenção, esses 2 rios que eu pude estudar, né, na minha história, aí, da minha caminhada, da trajetória. Então, o que eu falo para os meninos aí, para essa geração nova, é isso aí. Olha, dedica o que você gosta. Faz o que você gosta. Não faz apenas para ter um diploma, não faz apenas para ter para você... mas faz para ser prazeroso. Né? Trabalhar prazeroso, você vai viver muito mais. Você vai ter muito mais vida. Né? Você vai ter muito mais capacidade de desenvolver, né, o que você gosta, o que você faz. É isso que nós precisamos ter na nossa história. Ter fé, crer, né, naquilo que nós fazemos e naquilo que nós projetamos em fazer, para que nós vivenciamos, porque é muito mais você ver do que você ler. Né? Eu pude ver, eu tenho podido ver. Né? Então, eu falar ver é muito prazeroso. E um rio que eu tenho na minha cartilha ainda para poder estudar, né? São 2 rios, é o rio Katimanshi, na península da Katimanshi, no oeste da Rússia, do outro lado que está o Estreito de Bering, né? Um lado está o Alasca e o outro lado está a Rússia, e o rio Volga também, que vai desaguar lá no Mar Cáspio, lá na Rússia. São esses 2 rios que é o meu projeto, nosso projeto para frente, para poder estudar. Muito obrigado. Professor, o nosso professor aqui, João Calixto, aqui do curso de engenharia aqui, ele fez uma observação aqui, que ele trabalha também conduzindo um projeto junto com o governo, numa barragem de mais de 1 milhão de metros cúbicos, que pode para abastecer o município durante 6 meses. Tá? Então, só para ficar registrada essa colocação. Professor, eu só tenho a agradecer a sua presença, tá? A sua participação, a sua franqueza, o seu tempo disponibilizado aí, que nós passamos um pouquinho do tempo, mas como a conversa foi legal, a gente nem percebe o tempo passar, né? Então, agradeço muito em nome da nossa diretora. Peço aí para o pessoal que está ainda aí, só lembrando que amanhã a gente ainda vai ter 2 palestras, amanhã no dia 5, às 19 horas vai ser gestão dos sistemas ambiental gestão do sistema ambiental municipal em Aracruz, do engenheiro Edgar Alain, do secretário municipal de Meio Ambiente,
E depois os ajustes, gestão do sistema de resíduos sólidos em Aracruz, do advogado Sidney Mazin, que tem especializado na área de direito ambiental. Tá? Então, mais esses temas. Professor, agradeço muito. As portas estão abertas aqui da Faculdade Integrada de Aracruz. Obrigado. Um grande abraço para você. Tá bom? Obrigado e um prazer estar com vocês. Alegria. Tá bom. Um abraço. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.